A paz do Senhor, família. Estamos aqui para mais uma aula desse panorama bíblico. Temos sido abençoados através do estudo da palavra. Já passamos por Gênesis, Êxodo e hoje, dando continuidade, entraremos num livro muito importante, que é o livro de Levítico. Estaremos falando um pouco desse livro e creio em nome de Jesus que nós iremos aprender um pouco mais da palavra do Senhor. E a palavra do Senhor diz, lá no livro do profeta Oséias, no capítulo 4, verso 6, diz que o meu povo, é o povo de Deus, pereceu por falta de conhecimento. E o que tem levado pessoas a se apostatar da fé, tem levado pessoas a realmente desistir, é a falta de conhecimento. Por quê? Quando nós adquirimos conhecimento, o que é o conhecimento? O que é a palavra? É o próprio Deus, é o próprio Jesus. Quando nós adquirimos isto, nós amamos a palavra e quando nós amamos a palavra, automaticamente amamos Jesus. Se amamos Jesus, amamos o Pai, o nosso Abba Pai, o nosso Deus. Então, quanto mais estudamos a palavra, quanto mais nos dedicamos, mais crescemos e mais ainda as nossas raízes são fortalecidas. Viu o vento? Sim. Os ventos, tempestades, dificuldades, lutas, sim. Mas nós não vamos desistir, não vamos sucumbir. Como aquele homem construiu a sua casa. Construiu sobre a rocha. O alicerce foi feito sobre a rocha, Cristo. E o outro construiu a mesma casa, bela por fora, mesma coisa. Mas só que ele construiu na areia. E Deus quer que construamos as nossas casas sobre a rocha, sobre a palavra, sobre Cristo. Amém? Vamos orar? Amado Deus, nós louvamos o Teu nome por esse dia, por cada vida que está conectado conosco, por todos aqueles que ainda, Pai, assistirão em outra oportunidade. Oh Deus, eu te peço, Espírito Santo didático, venha sobre a minha vida, traga sobre mim, oh Pai, a tua sabedoria, a tua graça, para que eu possa passar aquilo que o Senhor tem nos revelado para essas vidas. Tu tens segredo para nós, Senhor. Revela o teu segredo, em nome de Jesus. Queridos, entramos hoje no livro de Levítico. E eu quero dizer para você que o livro de Levítico, ele é uma continuação do livro de Êxodo. Não é um livro escrito totalmente separado do livro de Êxodo, o segundo livro, não. Os 5 livros, o Pentateuco no grego, a Torá no hebraico, foram escritos dentro daqueles 40 anos que Moisés ficou no deserto. Então nós vamos fazer aqui um resumo, falar um pouquinho desse livro e nos ater um pouco no tabernáculo, que é muito importante. Então, vem comigo, em nome de Jesus. Levítico é o livro da expiação. Livro da expiação. O que é isto? O que quer dizer expiação? Expiação significa pagar pelos pecados. Alguém que expiou, pagou pelos nossos pecados. Por meio da expiação de Cristo, podemos nos purificar e nos reconciliar com o nosso Pai. Então, através dele, vamos ler esse texto? Depois eu vou passar para você o PDF, mas eu quero ler esse texto com você rápido. Está lá, Paulo escrevendo à igreja de Roma, Romanos capítulo de número 5, diz assim a palavra do Senhor, a partir do verso 10. Olha, preste atenção nisto. A partir do 10, em Romanos capítulo 5. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela expiação de seu Filho, pela morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida.
E não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Então, olha só, preste atenção nisso. Todos nós estávamos separados, destituídos da glória de Deus. Então, no Antigo Testamento, eles tinham que matar um cordeiro. Todos os dias eles tinham que oferecer sacrifício. E uma vez por ano iam lá para oferecer, o sumo sacerdote oferecer um sacrifício para expiação do pecado. E hoje nós não precisamos mais disso, porque o nosso cordeiro já morreu por nós na cruz, já expiou os nossos pecados. E Paulo continuando, escrevendo assim, não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Então, o verso 12. Pelo que como por um homem entrou o pecado no mundo, Adão, e pelo pecado a morte, então estávamos mortos. Assim também a morte passou a todos os homens, todos, por isso que todos pecaram. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado, não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram, a semelhança da transgressão de Adão, a qual é a figura daquele que havia de vir. Mas não é assim o dom gratuito como ofensa, porque se pela ofensa de um morreram muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. E não foi assim o dom como ofensa, por um só que pecou, porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade para a condenação. Mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. É só receber, confessar, pois assim como por um só a ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Porque, como pela desobediência de um homem, Adão, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos, Jesus Cristo. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça, para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça, para a vida eterna. Por quem? Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Aleluias! Então, a expiação é isso. Ele veio e expiou o nosso pecado. Nós estávamos, não tinha como, não tinha jeito, mas ele veio e morreu por nós. Então, queridos, voltando, o livro de Levítico pode ser chamado também de o livro da expiação, pois o tema da expiação é importantíssimo, acabamos de falar. Expiar significa pagar pelos pecados. Então foi por meio dessa expiação de Cristo que nós podemos nos purificar. Levítico 11, 44 é o versículo chave. Levítico 11, 44 diz assim: Eu sou o Senhor vosso Deus. Portanto, vos consagrareis e sereis santo, porque eu sou santo, e não vos contaminarei por nenhum enxame de criatura que se arrasta sobre a terra. Esse versículo aponta para um tema importante do livro do Levítico, a santidade. Querido, Deus é santo. Às vezes nós queremos entrar na presença do Senhor, vamos para a igreja, Não, nós podemos de qualquer jeito. Não, nós não podemos de qualquer jeito. Nós temos que buscar para adorar o Senhor, não é de qualquer jeito. Você, por exemplo, você hoje vai lá no fórum se apresentar ao juiz ou à juíza da comarca. Como você vai? Como você se veste?
para você se apresentar diante dessa autoridade? Como você fala com ela ou com ele? Então, a autoridade, se nós tomamos cuidado, nós vamos de qualquer jeito lá, chinelo, bermuda tudo rasgado, nós vamos de qualquer jeito. Então, com Deus, nós deveríamos fazer muito melhor. E buscar entrar na presença do Senhor, quando nós entramos no templo para adorar o Senhor, adorarmos, ficar em santidade, de qualquer jeito. Vamos lá, eu posso entrar, sair, fazer o que eu quiser. Deus é santo. Deus está procurando um povo que o adora espírito e verdade, um povo que olhe e fala assim, o meu Pai, o meu Deus é santo. E ele busca isso. Nós vamos aprender nesse livro. Precisamos tomar um pouco de cuidado. Este versículo aponta para esse tema, santidade. Como pessoas pecaminosas, somos nós. Precisamos ter os nossos pecados perdoados, expiados. Por isso o tema da expiação é o tema principal desse livro. O livro de Levítico é a continuação, falei, de Êxodo. Descreve todos os rituais dados por Deus, que são práticas que deve ter para adorar a Deus, que é santo. A santidade é a perfeição de Deus. A santidade e a perfeição de Deus são retratadas ao longo deste livro. A palavra santo nesse livro ocorre mais de 150 vezes. O livro de Levítico responde às seguintes questões. Como o povo pecador pode se relacionar com Deus Santo? Eu não tenho como me aproximar de Deus. Eu, como pecador, como eu posso me aproximar de um Deus Santo desse jeito? E esse livro vai responder essa questão. Como eu, um pobre pecador, posso me aproximar de um Deus com essa santidade toda? Como seres humanos pecadores poderiam aproximar-se de um Deus que é tão santo? Este é o pano de fundo deste livro e o propósito. Vamos ver. O livro de Levítico está repleto de leis e rituais que revelam as maneiras como o povo de Deus deveria se portar. Isso é lá no deserto. Você imagina hoje. E como deveria adorá-lo. Portanto, o povo deveria adorar a Deus do jeito que ele havia prescrito. Não é de qualquer, repetindo, não é de qualquer jeito, amado. Debaixo das condições colocadas pelo próprio Deus, ele que colocou, o qual estava disposto a perdoar. Eu vou te perdoar, sim. Eu te perdoo. Eu perdoo os seus pecados. Mas você precisa fazer alguma coisa. Isto, porém, não retirava dos ombros do povo a responsabilidade de submeter-se a Deus. Hoje nós queremos nos aproximar de Deus de qualquer forma. O livro de Levítico instrui o povo de Deus a manter o seu relacionamento com o Deus vivo, vivendo uma vida de santidade. Autoria e data deste livro. Assim como Gênesis e Êxodo, a autoria do livro de Levítico pertence também a Moisés. Tá? Mas diferente dos outros livros, há uma frase constante no livro. E o Senhor falou com Moisés, a qual nos revela de forma clara que Moisés é o autor. Então, dentro desse panorama. A data escrita é a mesma dos outros, fica entre 1400 e 1600, eu opto em deixar em 1500, fico no meio. Tá bom? Esse livro também fala lá do Monte Sinai, onde Moisés ficou 40 dias, lá no topo do monte, e ali ele recebeu os 10 mandamentos, mas não só os 10 mandamentos. Lá ele recebeu os 10 mandamentos e os restantes das leis relatadas em Levítico. E aquilo foi anotado. Nós vamos chegar no tabernáculo, que é importantíssimo. Quando você for ler o livro de Levítico, nós estamos estudando, você deve leia o livro de Levítico para você ver. Deus tinha leis para cada dia. Todos os dias. As pessoas precisavam chegar e se prostrar diante do Abba Pai.
Esse livro de Levítico, vou fazer um esboço rápido, ele inicia com os regulamentos para os sacrifícios e ofertas. Muitos tipos de sacrifícios estão relatados em Levítico. Há sacrifícios diários, sacrifício para perdão de pecados, para reconciliação, sacrifício de aroma suave, sem derramamento de sangue. Havia também sacrifícios a serem ofertados para Deus em datas específicas. E os mais importantes deles eram os sacrifícios oferecidos no dia de Yom Kippur. Esse dia, até hoje eles guardam, os hebreus. Esse dia aí é feriado. É um dia especial em Israel. Então eles separam esse dia, que é o dia da expiação, ou o dia do perdão, tá? Para oferecer sacrifício até hoje. Essa primeira sessão de Levítico vai do capítulo 1 até o capítulo 7, 38. Em segundo lugar, do livro, fala do sacerdócio e do tabernáculo. Isso aqui, do sacerdócio também, é muito interessante. Gostaria que você ficasse bem ligado nisso. Vai do capítulo 8, verso 1 até o 10, versículo 20. O sacerdócio somente poderia ser exercido através da família araômica. Você já ouviu falar sobre a bênção araômica? Araômica vem de Arão. Você já ouviu falar sobre essa bênção? Deixa eu ler com você. Números, capítulo 6. Olha só, Números 26. Essa é a bênção araômica. Araônica, com N. Araônica, tá bom? De Arão. Número 6, 22, diz assim: E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala a Arão e seus filhos, dizendo: Assim abençoareis os filhos de Israel, dizendo. Essa é a bênção araônica. A bênção é essa: O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Essa é a bênção araônica, tá? Grava isso. E a família dos levitas, quer dizer, uma das 12 tribos de Israel, que era descendente de Levi. Então Deus falou para Moisés, para falar para eles, abençoar o povo. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Quando você diz para alguma pessoa assim, o Senhor te abençoe e te guarde, você está proferindo uma bênção araônica. O sacerdote tinha a função de se impor entre Deus e os homens. Essa era a função do sacerdote. No princípio, eram Arão e os seus familiares. Mas também havia outros levitas, que não eram da família de Arão. As famílias de Gerson, Coate, Merari, tem até os salmos. Os quais, como levita, também serviam no tabernáculo. Não eram da família de Arão, mas eram levitas e serviam no tabernáculo. Nesta sessão, ainda temos as descrições do tabernáculo. Esta parte é extraordinária. Nós vamos entender, pois o tabernáculo aponta para Jesus. Prosseguindo, temos o tema da pureza e impureza. O que era puro e o que era impuro. O que poderia ser oferecido como sacrifício e o que não poderia. Também o que se poderia comer e o que não se podia comer. O tema da pureza e impureza está definido no capítulo 11, verso 1, até o capítulo 15, versículo 33. Depois você vai conferir no PDF que eu vou te mandar. Em quarto lugar, ao dia da expiação, apresentado no capítulo 16, verso 1 ao 34. Todos os dias, sacrifícios eram feitos no tabernáculo. Nós vamos falar do tabernáculo daqui a pouco. Normalmente, os sacrifícios eram oferecidos no altar de bronze, onde aquele que houvesse cometido pecado entregava um animal perfeito para ser sacrificado pelo sacerdote, que eles faziam fila.
tá frio, tá chovendo, tá calor. Não, estão ali para oferecer o sacrifício. E hoje, quando faz um pouquinho de frio, quando ameaça chover, não, não vou ao culto, eu não vou no tabernáculo, eu vou ficar em casa. Precisamos nos avaliar, olhar para dentro de nós. Cada um olha para dentro de si, né? Aleluia. Aleluia. Por um dia da expiação, ou o Yom Kippur, era o dia em que os pecados eram expiados ou cobertos. Pois a expressão Kippur significa exatamente cobrir. Esse dia era importante e é até hoje em Israel. Neste dia, o sumo sacerdote, agora sim, o sumo sacerdote, somente ele podia entrar. Agora, não ali no altar de bronze, onde o sacerdote oferecia o sacrifício. Agora, uma vez por ano, o sumo sacerdote entrava lá no Santo dos Santos. Lá no Santo dos Santos. Quando ele entrava pela única porta que existia, a qual aponta para Cristo, só há uma porta, é Cristo. Logo depois da porta do tabernáculo estava o altar de bronze, o qual também aponta para Jesus. Pois como sacrifício foi entregue, como cordeiro foi morto em nosso lugar. Depois do altar havia pia lavatória. Então tinha o altar de bronze, onde eles sacrificavam o cordeiro, o sacerdote. E depois que ele degolava e aspergia o sangue, e nesse altar de bronze, tinha a pia que ele lavava as mãos. E o altar, depois do altar havia a pia lavatória, onde o sacerdote, com a mão toda ensanguentada, depois de oferecer o sacrifício, lavava as suas mãos, antes de entrar no tabernáculo. A pia também aponta para Jesus como água viva que nos purifica. Ao entrar no lugar santo, santo, olha só, aqui está o átrio, o altar de bronze, onde o sacerdote oferecia o sacrifício diário. Aqui estava a pia, acabava de sacrificar o animal, lavava-se a mão. Aí entrava no santo. Aí são dois, vamos falar para nós, uma cobertura, 2 cômodos. O primeiro era o santo. Então, quando ele entrava nesse primeiro lugar, no lugar santo, do lado esquerdo tinha a menorá, que é o candelabro de 7 braços, o qual diariamente e continuamente deveria ser acesa através do azeite mais puro. Isto também aponta para Cristo, como luz do mundo, bem como sua palavra, como lâmpada para os pés e luz para o caminho. Do lado esquerdo, a menorá. Do lado direito ficava a mesa dos pães da proposição. Esses pães, eles eram substituídos uma vez por semana. Os sacerdotes comiam os pães antigos e colocavam os pães novos, o que também aponta para Jesus como o pão da vida, que alimenta o espírito e a alma. Em seguida, temos o altar de incenso, ainda no santo. O altar ficava antes da cortina, tá bom? Aí temos ali o altar de incenso, em que o sacerdote, diante do véu, antes do Santo dos Santos, que eu acabei de falar, tá bom? Antes do Santo dos Santos, intercedia pelo povo de Israel, queimando incenso a Deus, assim como Jesus é o nosso intercessor do Pai. Nós não falamos, as nossas orações suba como incenso, com cheiro suave em suas narinas. É isso que o sacerdote fazia pelo povo. Ele entrava, olha só, vou recapitular. O átrio, do lado de fora, aí tem uma porta só, o sacerdote não tinha 2 portas, não tem 2 entradas, Mário. Só existe uma porta, é Jesus Cristo. Qualquer caminho leva a venda, a Deus não.
Só tem uma porta. Entrava, tinha o altar de bronze, onde o sacerdote fazia o sacrifício. Depois tinha a pia lavatória, onde o sacerdote lavava as mãos. Aí ele entrava no santo. Do lado esquerdo, a menorá. Do lado direito, a mesa da preposição, a mesa da preposição, da proposição, perdão, a mesa da proposição, que estava com os pães. O sacerdote, uma vez por semana, trocava os pães, comia os antigos e colocava os novos, tá bom? E depois dessa mesa da proposição, tinha ali o altar de incenso, em que ele oferecia as suas orações, a sua intercessão pelo povo, queimando incenso a Deus, assim como Jesus é o nosso intercessor. Depois temos o véu, que separava o lugar santo do santíssimo. Ah, irmãos, agora sim. O véu fala de quê? Do corpo de Cristo, que foi rasgado no dia que ele foi morto na cruz, onde os evangelhos, tá, nos contam que houve um terremoto. Quando o véu foi rasgado, houve um terremoto e o véu do templo foi rasgado de cima para baixo. O autor de Hebreus também escreveu sobre o novo e vivo caminho pelo sangue de Jesus, podendo nos achegar até ele através do véu, que é o corpo de Cristo. Dentro do Santo dos Santos havia o quê? Quem sabe? Lá dentro do Santo dos Santos. Então, lá fora no átrio, o altar de bronze, a pia, entrava no santo, lado esquerdo, menorá, lado direito, a mesa da proposição dos pães, o altar de incenso, onde queimava incenso, aí o véu foi rasgado de cima e embaixo, houve um terremoto, escureceu tudo, os mortos saíram do túmulo, e agora pelo novo e vivo caminho, já que o véu foi rasgado, nós podemos agora adentrar o Santo do Santo. E quando nós adentramos do Santo do Santo, o que tem lá dentro? Lá dentro tem a Arca da Aliança, a qual representava o quê? A glória de Deus, a habitação de Deus. E dentro da arca havia o quê? Havia 3 elementos. Grava isso. O vaso com o maná, a vara de Arão que floresceu e as tábuas da lei. O que isso representa? Estes 3 elementos eram condenatórios para Israel. Pois o maná, que era provisão de Deus, foi chamado, sabe de quê? O maná foi provisão de Deus, o povo não morrer. Mas olha o que o povo falou que o maná era. Número 21, verso 5. Eu quero ler com você rápido. Número 21, verso 5. E o povo falou contra Deus e contra Moisés. Por que nos fizeste subir do Egito, para que morrêssemos neste deserto? Pois aqui nem pão, nem água há. E a nossa alma tem fastio deste pão tão vil. Nossa alma tem fastio desse pão. Reclamando. Deus envia o maná. O povo não morrer no deserto. A sua família, os seus filhos. E agora o que eles fazem? Chamam o pão de vil. E a vara de Arão, pastor? A vara de Arão que estava lá dentro, que estava o maná, um vaso com maná, a vara e a vara. Por que tinha vara? A vara de Adão que floresceu foi colocada ali por causa de quê? Por causa da incredulidade do povo. De que eles não aceitavam, não acreditavam na unção de Arão como sumo sacerdote. Por causa da incredulidade do povo, Moisés ordenou que cada líder, olha o que Moisés fez, cada líder tribal deixasse o seu cajado a noite inteira no tabernáculo. Moisés falou, 12, traga a vara de vocês, do cajado, e deixa aqui no tabernáculo, a noite toda.
Aí eles fizeram isso. Moisés e os líderes foram pegar os cajados. Todos os cajados permaneceram iguais. No outro dia, quando chegaram lá, foram pegar os cajados, todos eles estavam iguais, com exceção do cajado de Arão, que havia florescido com flores de amendoeira, comprovando o chamado de Arão em face da incredulidade do povo. Eu quero ler Números 17, diz assim, verso 1. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala os filhos de Israel e toma deles uma vara, por cada casa paterna de todos os seus príncipes, segundo as casas de seus pais, 12 varas, e escreverás o nome de cada um sobre a sua vara. Coloca o nome de cada um na vara, para na hora falar, não, não era minha. Porém, o nome de Arão escreverás sobre a vara de Levi, porque cada cabeça da casa de seus pais terá uma vara. E a porás na tenda da congregação perante o testemunho, onde eu virei a voz, o próprio Deus. E será que a vara do homem que eu tiver escolhido, irmão, florescerá. Assim farei cessar as murmurações dos filhos de Israel contra mim. Porque quando nós murmuramos, nós não murmuramos contra o pastor, contra o outro pastor, contra o outro pastor. Como nós temos 3 pastores e a pastora da nossa igreja, nós não murmuramos contra um presbítero, contra o líder disso. Nós murmuramos contra Deus. Nós temos que ter muito cuidado com as murmurações, com as reclamações. Aí Moisés falou aos filhos de Israel e todos os seus maiorais, deram cada um uma vara. Por cada maioral uma vara, segundo as casas de seus pais, 12 varas. E a vara de Arão estava entre as suas varas. E Moisés pôs estas varas perante o Senhor na tenda do testemunho. Sucedeu, pois, que no dia seguinte Moisés entrou na tenda do testemunho, e eis que a vara de Arão, pela casa de Levi, florescia, porque produzia flores, e brotara renovo e dera amêndoas. Então Moisés trouxe todas as varas diante do Senhor, e todos os filhos de Israel, e eles o viram, e tomaram cada um a sua vara. Então o Senhor disse a Moisés: torna a pôr a vara de Arão perante o testemunho, para que se guarde por sinal para os filhos rebeldes. Assim farás acabar as suas murmurações contra mim, e não morrerão. Irmãos, se continuasse, teria morrido. Não. Murmurar não. Ó, boca fechada. Tá? Aí nós já falamos o quê? Dentro da arca tem o que mesmo? O vaso com o maná, a vara e o que mais? Tinha o terceiro elemento, a tábua da lei. Por fim, temos a lei de Deus, a qual condenava a idolatria. Falando os israelitas que eles não deveriam ter outros deuses diante de ti. Irmão, só há um Deus, só há um Senhor. Ele não quer, ele não aceita dividir a glória dele. Isaías 42:8. Ele não aceita. A minha glória a outro não darei. Eu não dou a minha glória para outro, diz o Senhor. Deus é Deus zeloso. Pastor, por que quem serve o diabo não tem problema? Parece que a vida dele está uma boa. O diabo não liga, não. O diabo não se preocupa se você hoje está servindo a ele, amanhã está lá na igreja dando glória a Deus. Não, ele não está nem aí. Para ele, desde que você o sirva, você pode ir para a igreja dar glória a Deus. Você pode viver vida dupla. Você pode ser um adúltero espiritual, porque isso é adultério. Ser um adúltero espiritual, o diabo não liga para isso, não. Tranquilo. Então eu posso servir, ir lá na igreja, dar glória a Deus e servir o diabo? Pode. O diabo não vai, ele vai achar bom demais. Agora Deus não. Deus não. Porque o diabo, ele não tem ciúme de você. Ele não tem ciúme de mim. Agora Deus tem ciúme de mim. Deus tem ciúme de você. Deus é Deus zeloso. Por isso que ele quer um povo santo. Ele quer que nos acheguemos mais a ele. Ele quer que olhemos para dentro de nós, dentro de uma aula dessa, e paremos um pouco
Ah, não, o que eu tenho feito da minha vida? Eu vou mudar. Eu quero mudança. Aí Deus falou, ó, não faça outro Deus para vocês. Aí Moisés sobe no monte. Quando Moisés desce do Monte Sinai após 40 dias, o povo tinha feito um bezerro de ouro. Está em Êxodo 32, do 1 a 4. Vamos fazer esse Moisés. Vamos ler o livro de Êxodo 32. Êxodo 32, irmãos. Diz assim, ó, Êxodo 32, do 1 ao 4, diz assim a palavra do Senhor. Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, ajuntou-se a Arão e disseram, levanta-te, faz-nos deuses que vão diante de nós, porque quanto a este Moisés, olha o tratamento, quanto a este Moisés, a este homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. E Arão lhe disse, arrancai os pendentes de ouro que estão nas orelhas das vossas mulheres, dos vossos filhos, de vossas filhas, trazei-mos. Então todo o povo arrancou os pendentes de ouro que estavam nas suas orelhas e trouxeram a Arão. E ele tomou de suas mãos e formou o ouro com burril e fez deles um bezerro de fundição. Então disseram, estes são teus deuses, ó Israel, que te tiraram da terra do Egito. Irmão, a glória é só do Senhor. Esses aí são os teus deuses que tirou do Egito. Não, quem tirou foi Deus, querido. Mas aí sobre a tampa da arca da aliança tinha o sangue. E mesmo esse pecado, Deus olhava e não via mais o sangue. Quando Deus olhava, Deus via o sangue que o sumo sacerdote, ao degolar, matar um cordeiro, ele aspergia o sangue sobre a tampa, e agora não tinha mais. Deus não via mais o pecado do povo. Quando Deus olha para nós, Deus também não vê o nosso pecado. Porém, a tampa chamada propiciatório, onde Cristo foi aquele que tirou todo, encobriu os nossos pecados. Então hoje, quando Deus olha para nós, Deus não vê mais os nossos erros passados. O que Deus vê sobre nós é o sangue do Cordeiro. Nós estamos terminando. Onde está Cristo no livro de Levítico? Em todo o sacrifício oferecido no tabernáculo, Jesus estava ali representado. Ele é também o nosso sumo sacerdote, a destra de Deus Pai, intercedendo por nós 24 horas, 7 dias por semana. Ao entrar nos céus com o seu próprio sacrifício, Cristo é não apenas o verdadeiro sumo sacerdote, mas também o Cordeiro perfeito. O próprio sacrifício, o qual tem o seu sangue aspergido na tampa da arca verdadeira do tabernáculo celestial. Pois como está escrito no livro de Hebreus, o tabernáculo de Moisés era uma sombra das coisas definitivas. Tudo que nós falamos, o tabernáculo, tudo aquilo ali, é simplesmente uma sombra do verdadeiro, que é Jesus Cristo. Então, os nossos pecados foram encobertos. Em João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Fomos justificados com Deus. Fomos justificados pelo sangue de Jesus, por meio da fé em Cristo. Por isso podemos estar com Deus. Porém, também somos chamados para uma vida de santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Precisamos buscar isto, buscar esta vida de santificação na presença do Senhor. Então, queridos, eu acho que essa aula fez com que nós abríssemos nossos olhos diante disso. Precisamos buscar uma santificação a cada dia, todo dia pela manhã, ao acordar, falar, Senhor, obrigado por esse dia, perdoa minhas falhas, Senhor.
perdoa as minhas falhas, perdoa os meus erros, santifica-me, purifica-me, Senhor. Como Davi pediu no Salmo 51, purifica-me, santifica, lava-me, Senhor. Precisamos ser lavados todos os dias. Amém, irmãos? Até a terça-feira que vem, na próxima aula, entraremos no livro de Números. Tenho certeza que seremos também abençoadíssimos. Compartilhe essa live com quantas pessoas você puder, curta mesmo, e depois você vai receber o PDF e você vai poder voltar lá, estudar mais e crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Pai, obrigado por esta noite, por esse dia, obrigado por cada vida, Pai, que está comigo até agora. Obrigado por aquelas pessoas que assistirão no outro dia. Que a tua graça esteja sobre nós, ó Pai, de uma forma sobrenatural. Te agradecemos por esse momento, pela oportunidade que tivemos de aprender um pouco mais a tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Está encerrada a nossa aula de hoje. A nossa live. Tenha uma noite abençoada.